Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o Marte e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 7, A Trindade Profana. Antes da gente continuar na construção desse seriado, eu preciso te contar mais uma história de colonialismo. Sim, eu sei que essa série é sobre Fanon e não sobre o colonialismo de uma maneira geral, mas eu não posso simplesmente sair jogando trechos de livros comentados e torcer para que as conexões sejam feitas, por exemplo. E como isso aqui não é um post de Instagram, eu posso dar a profundidade necessária para que os contextos e os arcabouços sejam postos de uma maneira um pouco mais lógica, que faça sentido para isso tudo. Então lá vai. Existem milhares de histórias que os livros escondem e os griots sussurram em segredo. Não porque são mágicas demais, e sim porque são carregadas de dor e maldade. Uma delas, que você não pode sair daqui sem ouvir, é a história do Congo. A floresta foi uma barreira para as migrações bantus, que penetraram no país pelo leste, enquanto os povos originários, os pigmeus, refluíram para o interior da floresta e a ela se adaptavam. Desde o período medieval, ocorreu a ascensão e queda de vários reinos no sul e no leste do território. Em 1884, no Congresso de Berlim, a região da República Democrática do Congo, até então conhecida como Estado Livre do Congo, foi considerada como pertencente ao soberano da Bélgica, o rei Leopoldo II, que administrava em benefício próprio através de uma empresa não governamental. E aqui eu vou fazer um adendo: o Congo era belga, de acordo com o Tratado de Berlim, e dentro do Congo tinha o território particular do tal rei Leopoldo II, que ainda vai dar muito o que falar. Voltando, nesse período houve um dos maiores massacres da história, realizado sobre a população nativa que se opunha à dominação europeia pelos brutais métodos de trabalho. Em 1908, no entanto, as pressões internacionais eram muitas para que essa situação cessasse, e Leopoldo cedeu, tornando o país uma possessão do Estado belga. Eu nem vou aprofundar aqui porque é nauseante mesmo, mas se você quiser entender um pouco mais desse contexto, abre o Google aí e pesquisa imagens do Congo belga. Você vai ver pessoas amputadas, pessoas segurando as suas mãos amputadas, pessoas com cordões de orelhas, pessoas de todos os tipos, é óbvio, pessoas negras, pretas, que estão ali nesse contexto. Essa é uma das imagens da colonização do Congo pela Bélgica, um estado europeu na África. Com certeza em algum momento a gente vai aprofundar mais nessa história, mas eu vou voltar aqui ao texto que eu trouxe para contextualizar o Congo. Na década de 1950, os belgas perceberam que não poderiam mais manter a sua colônia, embora não caminhasse por qualquer transição. A quantidade de protestos e revolta cresceu com o surgimento de um partido nacionalista chefiado por Patrice Lumumba. Em meio à situação confusa, foi proclamada a independência do Congo. Joseph Kasavubu era presidente e Lumumba primeiro-ministro. Mas as tendências regionalistas e conservadoras do primeiro e centralistas e progressistas do segundo levaram à guerra civil. Com o apoio de mercenários e tropas belgas, a província mineradora de Katanga proclamou a independência, liderada por Moisés Tshombe. Lumumba, um herói nacional, foi assassinado em 1961 e, com a ajuda da ONU, a unidade nacional foi reassegurada em 1963. Esse trecho eu tirei do livro República Democrática do Congo, organizado por Paulo Fagundes Vicentini e foi publicado pela Tesauros Editora em 2010. Eu vou deixar bem claro que eu não li tudo lá, eu fiz um resumo aqui bem pobre, bem pobre mesmo, de o que aconteceu no Congo, de como aconteceu a ocupação e no que ela desencadeou, até porque isso aqui é um exemplo prático que a gente vai falar talvez em algum momento aqui na frente, que talvez não, com certeza, quando a gente for falar das revoluções nas quais Fanon
trabalhou. Mas a gente volta ao contexto da colonização no Congo. Voltemos a Aimé Césaire. Seria verdadeiramente inusitado, escreve o padre Temples, missionário belga no Congo durante a colonização, que o educador branco se obstinasse a matar no homem negro o seu espírito humano próprio. Essa realidade única que nos impede de o considerar um ser inferior. Seria um crime de lesa humanidade da parte do colonizador emancipar as raças primitivas do que é valoroso, do que constituiu um núcleo de verdade no seu pensamento tradicional. Aimé Césaire comenta: "Ah, que generosidade, meu padre, que zelo! Agora bem, sabemos que o pensamento banto é essencialmente ontológico, que a ontologia banto se apresenta sobre as noções verdadeiramente essenciais de força vital e de hierarquia de forças vitais, e que, enfim, para o banto, a ordem ontológica que define que o mundo vem de Deus e que o decreto divino deve ser respeitado. Admirável, todo mundo ganha com isso, as grandes companhias, os colonos, o governo, exceto o banto, naturalmente. Sendo o pensamento dos bantos ontológico, os bantos só pedem satisfações de ordem ontológica. E eu vou abrir um parênteses aqui para a gente explicar um pouco desse conceito. O pensamento ontológico é aquele que se dedica a entender o que é o ser e como a realidade está estruturada. Ele busca responder perguntas fundamentais como o que é existir, essa é a essência das coisas e qual é a natureza do ser humano e do mundo. No caso, a ontologia banto, e eu não estou falando da filosofia banto. No caso, a ontologia banto é a forma como os povos bantus organizam a compreensão da existência, centrado na ideia de força vital e na hierarquia dessas forças como fundamento da ordem do mundo. Retomando a crítica de Aimé Césaire, os bantus só pedem satisfações de ordem ontológica. Salários decentes, habitações confortáveis, alimentação, esses bantus são puros espíritos, então, digo, o que eles desejam antes, acima de tudo, não é a melhoria dessa situação econômica ou material, mas sim o reconhecimento do branco e o seu respeito pela sua dignidade de homem, pelo seu pleno valor de ser humano. Em suma, tiramos o chapéu à força vital banto e um aceno à alma imortal banto e aqui estamos quites. É preciso confessar que é um bom preço, quanto ao governo do que se queixaria. Porque, nota o padre Temples com evidente satisfação, os bantus nos consideram a nós brancos, e isso desde o primeiro contato, do seu ponto de vista possível, o da filosofia banto, e nos integraram na sua hierarquia dos seres-força numa escala bastante elevada. Essas palavras são do padre Temples. Por outras palavras, conseguiu-se que no topo da hierarquia das forças vitais bantus tome lugar o branco e o belga, singularmente, e mais ainda singularmente, Alberto ou Leopoldo, e a manobra está completa. Obteremos essa maravilha. O deus banto será a garantia da ordem colonialista belga e todo o banto que ousar enfrentá-la será considerado um pecador, um sacrílego. Essa crítica é de Aimé Césaire em O Discurso do Colonialismo, nas páginas 49 a 50 da edição de 2022. E nesse ponto eu vou usar 3 conceitos que Césaire ampliou como exemplos parecidos com esse que eu te falei agora. Na página 53 da versão de 2020 de O Discurso sobre o Colonialismo, ele amplia um pouco a visão, já tendo apresentado previamente 3 ideias. Uma delas é do padre Temples, que versa sobre colocar no topo da ontologia do povo colonizado sem subverter os valores fisiológicos, digamos assim, os necessários para aquela ontologia se manter intacta, entre aspas. O segundo exemplo, levantado por Octavio Manoni, psicanalista influenciado por Freud e Lacan, remonta quando da invasão de Madagascar, a ideia de que o povo a ser colonizado, o povo Malgax, que tinha em sua grande maioria o povo Mirena, cuja rainha mais famosa era Hannah Valona, que tem a sua referência popular na música Madagascar Olodum, da banda Reflexos. Peraí que eu vou botar até pra você ouvir um trechinho aqui, deixa eu tirar a trilha sonora rapidinho. A rainha Hannah Valona destaca-se na vida e na mocidade, majestosa negra, soberana da sociedade. Para falar um pouco mais de Hannah Valona, na letra, a banda fala mais um pouco dessa aglutinação de povos. Fala bantus, indonésios, árabes se integravam à cultura malgaxe. E toda a construção termina num grito de guerra chamando o povo para a luta. Diz, ei povo Sakalava, venham. Esse é o chamado do povo Sakalava. E aí o refrão, que podia compor muito bem uma aula de história, termina falando do local em si. Como você vai ver adiante, Madagascar vai ser o local de um estudo psicanalítico muito importante para a construção desse episódio. Era impossível falar de Madagascar sem lembrar dessa aula de história, como eu falei. Bom, e por falar em história, é bom, inclusive, você procurar outras músicas dessas bandas, inclusive do próprio Olodum e do Ilê, tem muita coisa ali para aprender.
Fica a dica. Em Madagascar, os subterfúgios foram outros, justificando a tomada da ilha para levar aos primitivos pretos o senso de humanidade que somente a psicanálise europeia poderia conceder. Muito foi estudado sobre o comportamento deles para que eles justificassem suas características constitutivas sociais com problemas ligados à psicanálise freudiana, como, por exemplo, a não existência da necessidade de separação da família, característica primordial em sociedades africanas cuja construção era matrilinear. E aqui a gente pode até retomar a teoria dos 2 berços do doutor e professor Cheikh Anta Diop. A dissecação da pesquisa narrativa a partir de paradigmas europeus levou à conclusão de que ele, o colonizado, ansiava pela colonização. E isso é explicado com maior profundidade por Aimé Césaire. Então, até o momento, a gente tem o contexto ontológico dos bantus, o psicanalítico dos malgaxes e, por fim, um que projeta o colonizado no seu contexto geográfico. Pierre Grureau foi um renomado geógrafo que, entre outras façanhas, sustentou a tese de que os povos tropicais não teriam capacidade de evoluir socialmente sem a ajuda de civilizações oriundas de climas temperados. E não é nada estranho quando a gente levanta isso falando de colonização europeia, né? Sobre eles três, os mandatários dessas teorias, Aimé Césaire muito bem condensa, abre aspas, e aqui está a impressionante unidade de tudo isso, a perseverante tentativa burguesa de reduzir os problemas mais humanos a noções confortáveis e vazias. A ideia do complexo de dependência de Manone, a ideia ontológica do reverendo Temples e a ideia da tropicalidade de Gouraud. E aí você percebe então que sempre houve um malabarismo, não importasse a faculdade, fosse religião, psicanálise ou geografia, para que a colonização se justificasse. A gente começa a redesenhar aqui como a mente do colonizador e a do colonizado eram vistas como antíteses. Elas deveriam obedecer fatores intrínsecos e extrínsecos, de dentro e de fora, para performar papéis diferentes. Mais à frente, nesse especial, a gente ainda vai entrar um pouco mais nessa questão. O que eu quero aqui nessa altura do campeonato é que você que me ouve aí perceba. Você não precisa nem concordar, eu nem estou aqui para isso. Perceba que não é simplesmente um jogo de influências, é uma construção global do ser para que a máquina e o projeto coloniais sejam operados em um único sentido, o sentido de quem domina. A força, a violência, a sujeição, o apagamento, a negação são traços desse monstro gigante que afeta simultaneamente a construção de povos, nações, grupos, famílias e indivíduos. Nós dois que estamos conversando aqui, inclusive. É o colonialismo, dentro de todas essas construções que eu estou tentando trazer até aqui, que fez com que os europeus deixassem sua terra, deixassem pai e mãe, como diz a Bíblia, e cruzassem o Atlântico e requeressem as terras dos taínos, aniquilassem os caribes e acabassem com o povo nativo de uma ilha. E depois enchesse essa ilha de pessoas compradas como mercadorias e colocasse-as para trabalhar em regime escravo, para que suas riquezas se multiplicassem e eles pudessem infectar como um vírus mais e mais locais. É essa massa podre que destrói e subjuga as pessoas e suas mentes com violência, morte, devastação e doenças. A gente viu que Césaire utilizou 3 instâncias para falar de como o colonizador subverte a mente do colonizado. A gente está nessa parte desse especial começando a construir esse conceito de dentro para fora. E ficou claro como essa construção ontológica, psicanalítica e geográfica, e eu queria que você inclusive guardasse essa geográfica porque eu pretendo trazer alguns pontos e contrapontos importantes um pouquinho mais à frente. E eu quero deixar claro aqui que essa construção serviu unicamente à sujeição. Por hora, um café, uma pausa e a gente volta depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso. E agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar a Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias,
que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso e você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração você que já apoia o Parentalidade Preta. Isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. Agora a gente volta com a segunda parte do 7º episódio do especial Fanon, irredutivelmente negro, aqui no Parentalidade Preta. Olha, eu tenho que concordar que se eu tivesse somente te entregue aquele conceito que diz que o africano médio equivale a um europeu lobotomizado, eu estaria entregando muito pouco, e eu acho que não seria justo com você, comigo e com tudo que eu quero construir nessa série. Eu iniciei esse episódio com a fala de Aimé Césaire e eu vou voltar ao nosso homenageado agora com um trecho de Fanon que eu vou trazer aqui a partir desse momento. Antes de 1954, os magistrados, os policiais, os advogados, os jornalistas, os médicos legistas eram unânimes em dizer que a criminalidade do argelino causava problema. O argelino, afirmavam, é um criminoso nato. E aqui eu preciso te lembrar que a gente está dando um salto no tempo para Fanon já trabalhando na Argélia, depois de ter se formado, depois de ter feito alguns estágios e depois, inclusive, de ter escrito Pele Negra, Máscaras Brancas. Beleza? Só pra gente continuar aqui na nossa linha do tempo. Dei um salto pra frente, 1954, alguns anos antes do atentado, inclusive, que a gente viu lá no episódio 3, beleza? Pode se tranquilizar aí que eu tô seguindo uma linha lógica e não cronológica, tranquilo? Depois a gente vai amarrar isso tudo, não precisa se preocupar. Retomando Fanon, o argelino, afirmavam, é um criminoso nato. Formularam uma teoria apresentando provas científicas. E nesse ponto eu quero que você lembre do que a gente veio construindo de teoria até aqui a respeito da índole da construção científica, biológica do africano. É sobre isso. Essa teoria foi objeto durante mais de 20 anos de ensino universitário. Os estudantes argelinos de medicina recebiam esses ensinamentos e pouco a pouco, imperceptivelmente, depois de se acomodarem ao colonialismo, as elites conformavam-se com as taras naturais do povo argelino. Indolentes natos, mentirosos natos, ladrões natos, criminosos natos. Mais à frente ele continua. Nós nos propomos expor aqui essa teoria oficial, recapitulando as suas bases concretas e argumentação científica, o que a gente fez até esse momento. Numa segunda etapa, retornaremos os fatos e trataremos de os reinterpretar. O argelino mata frequentemente, é um fato, dirão os magistrados que 4/5 dos processos instituídos dizem respeito a golpes e ferimentos. A taxa de criminalidade na Argélia é uma das mais consideráveis, uma das mais altas do mundo, afirmam eles. Não há pequenos delinquentes. Quando o argelino, e isso se aplica a todos os norte-africanos, se coloca fora da lei, atinge sempre o ponto máximo. O argelino mata com selvageria. Em primeiro lugar, a arma preferida é a faca. Os magistrados, que conhecem o país, criam uma pequena filosofia a esse respeito. Observações idênticas, ainda que menos fecundas, foram feitas na Tunísia e em Marrocos, de sorte que foi possível falar cada vez mais em criminalidade norte-africana. Durante mais de 30 anos, sob a direção permanente do professor Porot, docente de psiquiatria na Faculdade de Argel, na Argélia, diversas equipes vão determinar as modalidades de expressão dessa criminalidade e propor uma interpretação sociológica, funcional e anatômica. Anatômica. Eu sei do que você sabe que eu estou falando, do cérebro do africano. Voltando a Fanon, utilizaremos aqui os principais trabalhos dedicados a essa questão pela Escola Psiquiátrica da Faculdade de Argel. As conclusões das pesquisas empreendidas durante os mais de 20 anos foram objetos, convém lembrar, de cursos superiores na cadeira de psiquiatria,
Assim, os médicos argelinos graduados na faculdade de Argel tiveram de ouvir e aprender que o argelino é um criminoso nato. Vai me dizer aqui que você nunca sentiu que tinha sido criminalizado em alguma situação? Coincidência? Mas enfim, voltando a Fanon. Ainda me lembro de um colega que expunha somente essas teorias e acrescentava: é duro engolir, mas isso está cientificamente estabelecido. O norte-africano é um criminoso, seu instinto predatório é conhecido e sua agressividade maciça facilmente perceptível. O norte-africano gosta dos extremos, por isso não se pode confiar integralmente nele. Hoje, o maior amigo, amanhã, o maior inimigo. O norte-africano é um violento, hereditariamente violento. Há nele uma impossibilidade de se disciplinar, de canalizar seus impulsos. Sim, o argelino é um impulsivo congênito. Bom, eu vou precisar fazer um adendo aqui, que eu vou falar de dois conceitos, melancolia e depressão. Eu tirei isso de um estudo psicanalítico de Eusilaine Domingues Mendes, Terezinha de Camargo Viana e de Oliver Bara. Esse artigo eu encontrei no Cielo e ele fala o seguinte, e abre aspas. A melancolia pode ser uma reação à perda de um objeto amado, mas pode ser também uma reação a uma perda idealizada, na qual o objeto de amor não morreu, mas foi perdido enquanto objeto de amor. Até que parece que uma das diferenças fundamentais em relação à perda no luto e na melancolia refere-se ao fato de que no luto a perda pode ser nomeada. Na melancolia, talvez não. Fecha aspas. Voltando em minhas palavras, baseando-se nessas premissas, os estudos sobre a melancolia a partir da definição freudiana do norte-africano, com quem os médicos tinham contato direto devido à colonização na Argélia pela França, não consideravam a possibilidade dessa manifestação da melancolia devido ao primitivismo autônomo do norte-africano, que foi imputado a eles pelos colonizadores. E para que não pareça algo direcionado, eu vou te lembrar que essa construção foi feita de dentro da Argélia. O ponto de vista do narrador vem de dentro do campo de pesquisa, mas também pode ser levado pela França até as influências em outras colônias. E não seria diferente se ao invés de argelino fosse dito senegalês, malinês, togonês, camaronês, beniense, nigeriano, marfinense, centro-africano, chadiano, gabonês, congolês, mauritano, ou mesmo vietnamita, laosiano, cambojano, indiano, guadalupense, martinicano, guianense ou canadense francês. Afinal, a estrutura colonial francesa repetiu seus mecanismos de dominação simbólica em cada território sob o seu domínio, inclusive pode ser em você com referências europeias. Mas a gente vai voltar ao Maghreb, mais precisamente na Argélia, nos anos de 1950 a 1960, falando novamente de Fanon. Abre aspas. Os psiquiatras franceses na Argélia viram-se diante de um problema difícil. Estavam acostumados, em presença de doente atacado por melancolia, a recear o suicídio. Ora, o melancólico argelino mata. Essa doença da consciência moral, que se acompanha sempre da autoacusação de tendências autodestrutivas, assume no argelino formas heterodestrutivas. O argelino melancólico não se suicida, ele mata. É a melancolia homicida bem estruturada pelo professor Porot na tese do seu discípulo Montserrat. Como a escola argelina explica essa anomalia? Primeiramente, diz a escola de Argel, matar-se é voltar-se para si mesmo, é observar-se a si mesmo, é praticar a introspecção. Ora, o argelino é refratário à vida interior. Me permita dizer aqui, em outras palavras minhas, eu aqui, Diego, que ao dizer que o argelino é um refratário à vida interior, está sendo propagada uma ideia um tanto quanto racista de que o povo argelino, o argelino médio, e muito provavelmente o africano médio, que é um europeu lobotomizado, seria incapaz de introspecção ou de possuir uma psique complexa, como se fosse apenas instinto, o corpo e reação, desprovido de alma, pensamento e sensibilidade. Ele não consegue olhar a si, ele não se entenderia como uma pessoa, não teria como se voltar para dentro. Por isso que ele diz que é refratário à introspecção. Bom, é basicamente isso. Voltando a Fanon, não há vida interior no norte-africano. Pelo contrário, o norte-africano desvencilha-se das suas preocupações atirando-se sobre o que o rodeia. Não analisa. Sendo a melancolia, por definição, uma doença da consciência moral, é claro que o argelino não pode produzir senão pseudo-melancolias, uma vez que a precariedade da sua consciência e a fragilidade do seu senso moral são bem conhecidas. Fecha aspas. Essa incapacidade do argelino de analisar uma situação para organizar um panorama mental, ela se torna perfeitamente compreensível quando a gente se reporta às duas ordens de casualidade propostas pelos autores franceses, aqueles paradigmas que eu trouxe aqui agora há pouco.
A gente começou esse episódio falando de 3 campos, né? O ontológico, que falou do sistema de valores de Banto, o geográfico, que defendeu que povos de climas tropicais não poderiam evoluir sem a interferência de povos de climas temperados, e a gente retomou em outra esfera, época e contexto e civilização o psicanalítico. Aí eu te pergunto aqui nesse instante, você consegue perceber que os estudos da mente foram aplicados para fazer com que a mente do colonizado fosse moldada de acordo com as necessidades e vontades do colonizador? É isso que eu estou tentando construir até esse momento. Basicamente, a gente precisa do outro para existir. Esse princípio foi defendido por diversos pensadores diferentes do contexto europeu, por Hegel, Sartre, Lacan e outros. Pensemos juntos aqui, quem constrói esse outro? O espelho? As relações? Mais ainda, se ela é pautada em conceitos racistas e biologicamente enviesados, e se a ciência se baseia nela para falar das relações? O que acontece na relação colonizador-colono? O que é que acontece quando você interage com outras pessoas que te colocam nesse local? O que o colonialismo faz com a mente do colonizado? E cá entre nós, você pensou que você ia cair nesse especial pra gente falar só de masculinidade preta, né? Nossa, as mais velhas diriam, para fazer isso a gente ainda vai precisar comer muito arroz e feijão. E a gente vai fazer isso no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. Nesse episódio foram usados os livros República Democrática do Congo, de Vizzentini, O Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire e Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, o artigo Melancolia e Depressão, de Mendes Viana Ibarra e a música Madagascar, da banda Reflexos. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com, e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio. A partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? A gente se vê na próxima.